Era uma foto bem famosa, mas é uma foto que ainda tinha muita especulação se era verídica ou não. E eu, olha só como é que é o preconceito. Eu sempre achei que ela fosse falsa. Porque ela era tão nítida, mas tão nítida que eu não conseguia ver de outra forma. Eu sempre olhava ela e falava, cara, isso aqui não tem como ser algo real. Tá muito bonito. A gente tá acostumado sempre com aquela foto borrada, com aquela coisa Tech Pix dos discos voadores. Enfim, aquilo tava lá, era imenso, aquele objeto no céu, e tava parado estático lá. Então, esse foi o último, a mais recente das descobertas no mundo ufológico, né? E traz mais provas, vai trazendo mais provas. E mostrar provas para aquelas pessoas que precisam ver para crer, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje estaremos aqui com o Tom Miller do canal Verdade Mundial e todos os nossos membros participantes da Conferência da Paz. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui, né, Fava? A honra é nossa e a verdade é mundial. Ou pelo menos Mundial. deveria, né, Tom? É universal. Universal. Nós estivemos juntos lá no Congresso Círculo, lá em São Paulo, este ano. Foi muito legal, a palestra dele foi muito legal. Foi tão boa que chegou a passar do horário, né, Tom? Faltou tempo para nós lá, né, Fava? Ia faltar tempo. E a gente tava falando assim que o termo extraterrestre é uma peculiaridade da Terra, né? Porque 99,9% dos seres do universo são extraterrestres, né? E também são extra 1 bilhão de planetas. É uma ignorância, né? Pensar que Existam seres extraterrestres. que existam, né? Ainda tem esse preconceito em falar essa palavra. Parece que a gente fala escondida essa palavra muitas vezes. E em qualquer âmbito, se for num lugar cheio de pessoas com os mais diferenciados pós-doutorados e tudo mais, ainda assim eles vão olhar e vão falar extraterrestres com aquela indagação no finalzinho, né? Ou vai mexer uma sobrancelha diferente, vai deixar um puxadinho no lábio de deboche, e sabendo que a gente está rodeado de vida extraterrestre. A nossa vida aqui surgiu por meio da vida no universo, enfim, todos somos extraterrestres. E tu podia nos atualizar também do que está acontecendo nos congressos mundo afora, que eu sei que tu falou bastante lá na tua palestra. Isso, agora quando a gente estava semana passada, quando a gente foi lá no Flow, eu cheguei em São Paulo e eu tinha recebido já os documentos sobre aquela foto que foi revelada como oficial. Agora é uma foto já antiga, mas que ainda é a foto de Calvini, que eles chamam. Era uma foto bem famosa, mas é uma foto que ainda tinha muita especulação se era verídica ou não. E eu, olha só como é que é o preconceito. Eu sempre achei que ela fosse falsa. Porque ela era tão nítida, mas tão nítida que eu não conseguia ver de outra forma. Eu sempre olhava ela e falava, cara, isso aqui não tem como ser algo real. Tá muito bonito. A gente tá acostumado sempre com aquela foto borrada, com aquela coisa Tech Pix dos discos voadores, e de repente aparece uma foto lá dos anos 80, assim, nítida, como se o disco tivesse posado pro cara. E essa foto, ela foi confiscada desse senhor, que era fotógrafo, e ficou escondida por muito tempo, e agora voltou, né? E voltou com a alegação, então, oficial, dentro da perícia, enfim, oficial, que a foto é realmente aquilo que consta ali. Aquele objeto estava no céu, estava na distância, como a testemunha tinha comentado. Esse objeto, ele estava dentro dos padrões. Eles examinaram até o tipo de papel, o tipo de química que foi usada para a revelação, uma série de características que provam que, enfim, aquilo estava lá. Era imenso aquele objeto no céu, fazendo um avião cargueiro da força da militar ficar pequenininho perto dele.
e estava parado estático lá. Então, esse foi o último, a mais recente das descobertas no mundo ufológico, né? E traz mais provas, vai trazendo mais provas. Essa e o documento de Roswell que nós apresentamos até lá no Flow, semana passada, que era um memorando dos anos 40, onde esse memorando falava sobre os extraterrestres que foram recolhidos em Roswell em 47, né? No famoso caso da primeira queda de disco voador. Até então, esses memorandos, esses documentos pareciam ser brincadeira ou pareciam ser muito fáceis de forjar. Até que agora a CIA, o Pentágono, né, conseguiu a liberação desses documentos e um deles é um memorando, um famoso memorando dos anos 50, que falava lá que um militar foi ao local, pesquisou e averigou que sim, tinham 3 corpos e 3 naves abatidas naquele lugar. E tudo assinado, tudo carimbado, com o devido rigor militar americano deles lá. E esse documento tá lá, tá até lá no nosso blog, lá no Verdade Mundial, para quem quiser ler, exposto, assim, é tipo, eles estão aí desde lá dos anos 40 sendo pesquisados e confirmados, e a gente está aqui meio que nadando contra a maré, tentando explicar para o pessoal que eles existem, né? Então tu tem imagens para nos mostrar Do documento? do Eu tenho, documento e da eu nave tenho. que não foi tirada com a TechPix? Tá, pera aí, deixa eu ver. Eu tenho como colocar aqui. Eu sou meio tiozão da. Ah, eu tenho sim, né? Eu Se tenho tu como. puder compartilhar para nós imagens, nós vamos adorar. Tá, então pera aí, deixa eu ver aqui como é Não que. Não tem pressa. sei como é que ele aparece. Bem como tu tá vendo aí. Ah, legal. Tá ótimo. Ó, esse documento é o memorando lá dos anos 50, 22 de março de 50, tá? E aqui fala bem certinho sobre os 13, então, dos chamados discos voadores, né? Que foram recolhidos, e deles, então, ali mais 3 corpos de formato humano, mas, né, não descritos como humanos, vestindo roupas metálicas com uma textura fina. E a possível causa da queda desses discos voadores foi os radares que os americanos usavam na época, que tinha uma frequência que podia causar alguma interferência nesse controle dessas espaçonaves. E esse documento ele ficou rasurado, sabe? Ele tinha aquelas rasuras em preto em cima desses escritos onde estão amarelos agora, justamente para não mostrar a realidade dos discos voadores lá nos anos 50. Já se passou mais de 70 anos para a gente conseguir agora falar disso abertamente, né? E mostrar provas para aquelas pessoas que precisam ver para crer, né? É verdade. E, enfim, é uma prova antiga, que nem o Bruno comentou no Flow, a gente está falando, a gente só está repetindo. A gente está repetindo coisas que são repetidas há 70 anos, sabe? Às vezes até parece chato para nós, mas é algo que já é falado há muito tempo. A gente só está repetindo agora que as pessoas começaram a olhar diferente para a ufologia. Eu vou colocar a foto do Calvini aqui, agora que eu estou manjando tudo sobre tecnologia. Peraí. O Pava foi abduzido. Enquanto o Pava foi abduzido, vamos mostrar. Tá aparecendo a foto do senhorzinho aí? Sim. Tá aparecendo. Então tá. Esse é o senhor, então, dono da foto. Essa foto aqui, na época, foi tirada dele. O exército, os militares do local, eles acabaram pegando os negativos, pegaram todo o material, o que o senhor achou estranho, porque primeiro veio a ridicularização, né? Essa foto foi colocada como algo fictício, algo criado. E essa foto, ela é tão bonita que é fácil duvidar dela, né? Do Sim. disco. Até por ser um disco bem clássico, aquele disco que a gente não quer acreditar tanto, né? O prato em cima do outro.
Mas é a realidade dos discos voadores é essa. Esse é o modelo esportivo dos extraterrestres, né? Eles Modelo gostam esportivo. é o mais, é o de entrada. E, e essa foto foi feita por esse senhor lá no início, lá nos anos 80 e colocada ao público. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui na versão inteira da foto, aonde foi feito toda uma investigação até do arame farpado, que eu achei espetacular. Eu nunca ia olhar para o arame farpado. E o pessoal que faz a pesquisa da imagem, eles destacavam até os centímetros entre uma ponta do arame e a outra, para conseguir identificar por aquela dimensão daquele arame se o disco realmente estava lá, se aquele avião realmente era daquele tamanho. É assim caótico. Foram anos investigando essa foto para chegar nesse consenso. Eu não teria essa paciência. Mas, enfim, essas foram os últimos documentos e fotos que vieram a público nas últimas semanas. Agora foi dia 4, 5, não, desculpa, dia 15 ou 16 de agosto. Eu sei que eu estava embarcando para São Paulo e saiu daí sobre essa fotinho aí, que eu acho bem bacana, frisa. Muito legal mesmo. Acontece, está acontecendo. E, O movimento ufológico está ocorrendo de uma forma bem interessante, né, Pablo? verdade, ou até de repente pode até ser alguma coisa, quem sabe, do próprio planeta Terra, alguém com alguma tecnologia. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem muita tecnologia em teste, sendo testada, sendo descobertas. Descobertas não, porque, olha, vou te dizer uma coisa. Tem um vídeo de 1940, em preto e branco, que eu já tentei achar de várias formas. Eu vi uma vez esse vídeo correndo por aí. Se eu achar, até vou colocar aqui na conferência para o pessoal ver. Mas são pessoas em 1940 que andam em veículos que flutuam naturalmente. Eu acho que eu vi esses vídeos. A pessoa sobe num. É tudo em preto e branco, claro. Isso. A pessoa sobe como se fosse uma bacia, assim, ela entra e sai voando. Sem barulho, sem movimento de hélice. Simplesmente voa, levita pra cá, levita pra lá. E volta naquele veículozinho que entra assim como se fosse uma motinha, só que fechado. Não tem motor, não tem combustível. São tecnologias que já se conhecem de gravitação há muito tempo, né? Então, claro, pode ser algo militar, né, em desenvolvimento aqui na Terra, como pode ser de outras civilizações que já descobriram isso há muito tempo. Eu tenho uma tese também sobre eles estarem aqui já há muito tempo. Seres, né, que entram em contato conosco, eles não estão vindo de lugares longínquos do universo, mas principalmente esses que aparecem, eles têm bases aqui, dentro, né, 15 anos, dentro dos 15 anos de estudos sobre a ufologia, a gente nota que tem muito contato no fundo do mar, e sempre tem uma ligação com a Marinha. A Marinha tem muitos documentos que a gente não tem acesso, muito mais do que o Exército, do que a Força Aérea. Então, eles investigam, sim, o fundo do mar há muito tempo. Principalmente o contato com esses objetos que adentram no mar sem se espatifar, sem virar em 1000 pedaços, descendo do céu a milhão e mergulhando no mar. Na própria movimentação submersa deles, eles fazem movimentos que nem até agora nenhuma tecnologia nossa faz. A gente tem os abduzidos que são levados para baixo do mar, que eu acho bem interessante. Tem a história do Tasca, que eu contei até lá em São Paulo, no congresso que a gente fez. Ele foi levado a 180 metros abaixo do nível do mar. Esses seres que levaram ele para lá, ele não conta aquilo que a gente vê nos filmes, aquela coisa absurda, aquelas criaturas horrorosas. Os seres que estavam com eles lá, principalmente a mulher que conversou com ele, era de um rosto absurdamente angelical, que nem ele fala no livro.
ele não consegue descrever tamanha beleza naquela mulher. Ele ficou encantado pela beleza que tinha naquela mulher que estava 180 metros abaixo do nível do mar com ele. E explica como esse tipo de encontro, né? Esse tipo de tecnologia, o porquê levar ele para lá. Qual é o mistério? Por que eles não podem se revelar? O que tem nisso tudo? Qual é que é o grande mistério por trás de tudo? É a gente no futuro? É a gente conseguindo voltar para o passado e não poder interferir em nada, não poder mexer em nada? Interessante. Né? Tem essa tese, é uma tese bem básica, assim, mas ela chega a ser tão cinematográfica que às vezes a gente fica até com medo de falar dela, né? Que é a gente voltando para o passado e falando assim, ó, a gente não pode mexer em nada, né? Não podemos manipular o passado. Mas a gente vai tentar contornar algumas coisinhas que a gente fez de errado para melhorar, quem sabe, o futuro, né? Isso seria uma coisa bem cinematográfica, mas seria uma das Eu, hipóteses. eu acredito que dois motivos principais, né? As raças mais similares às nossas se aproveitam da nossa ignorância, né? Por nos manter limitados e presos e, por consequente, servi-los de forma energética e até mesmo de mão de obras e infraestruturas por aí. E movimentam indústrias que hoje em dia, né, do petrolífero a gente sabe que tudo é deles, né? Então, apresentar tecnologias livres não teriam como cobrar, não teria como, né, cobrar, tu liberta, né, as pessoas, elas não dependem mais de ti. E então, por que elas vão servir a ti, trabalhar para ti, para o teu sistema, sendo que elas não dependem mais de ti, não precisam mais de ti? Né? Então tem essa questão por estas raças, a raça que quer manter a humanidade num padrão vibratório baixo para manter a dominância no planeta e não sair daqui. E os espíritos mais avançados, os seres mais avançados, eles não nos revelam tudo isso porque sabem da conjectura atual do planeta Terra, que é um planeta expiatório, né? Onde nós estamos aqui para passar por certas situações realmente limitadas, né? Até porque não temos moral ainda para termos mais capacidades e possibilidades. Então ambos ficam quietos. Eu acho muito. Até que os mais avançados não ficam quietos, né? Só que é a gente que não compactua com eles. Bem, como E, tu diz, falar sobre eles ainda é uma coisa muito sem fundamento para a nossa ciência. Até mesmo falar sobre Deus é algo para muito... Quanto mais pro lado da ciência tu for, mais ridículo talvez seja falar, o que é uma coisa, né, muito louca de se pensar. nos dias de hoje, né, que a gente teria que estar indo pro lado contrário, né? A gente nota que parece que tá careta falar, né? E, e agora eu quero perguntar aí, Pava, que tu comentou dessas raças, que elas podem estar usando como meio que um meio de escravidão, né? Essas raças que aproveitam da nossa energia, enfim, de baixa frequência. Tu A acha gente que que tem deixa. Tu acha que tem essa ligação entre essas raças e algum tipo de complô com os governos e tal? Com toda certeza. Com toda certeza. Existem 44 níveis de governo acima do presidente dos Estados Unidos, que a humanidade desconhece, né? Eles botam lá algumas caras à tapa para alguns cargos, Os que no fantoches? fundo é quase mais do mesmo, um ou outro. Um certo... Eles, de qualquer forma, são subjugados a algumas empresas e indústrias, e bancos e entre outras coisas, né? O sistema é muito engessado e feito para ser engessado para que esse controle não seja perdido, né? Mas assim, eu sempre gosto de reforçar que não existem vítimas, né, no universo. Gosto de falar que a gente se permite essa situação, a gente muitas vezes causou esta situação, né? A gente, em muitas instâncias, nos escravizamos a ideias, a pensamentos, né? A sentimentos de vibração mais baixa, então a gente acaba se juntando no universo com seres de semelhante vibração, né? Como humanidade, tá aí. A humanidade gosta de se iludir.
Aí então, né? Se escravizar. Todo mundo tem o que merece, como se diz, né? Muito bom, eu gosto dessa teoria. Mas aí que tá, a gente agora vai tomando consciência, vai se despertando, esse tipo de coisa vai sendo visto, esse tipo de coisa vai sendo tomado consciência, vai sendo tomado consenso. Daí eles vão vai perdendo ressonância com esse povo aí, a gente vai, como sociedade, se libertando, porque individualmente cada um vai se libertando de ideias, de conceitos errôneos, arcaicos, né, que por muito tempo foram passados. E daí esses seres perdem a ressonância e, claro, a gente consegue levar o padrão da Terra a ponto de ter e merecer acesso de seres mais avançados, né? Como a gente já teria, até muitas pessoas já têm. Mas aí esses luminosos respeitam o nosso momento planetário, onde a gente ainda tem o véu do esquecimento para inúmeros propósitos, né? Que ainda não faz parte do momento deles aparecerem, porque a gente sabe o tamanho do caos que seria na nossa sociedade. Até mesmo se os bonzinhos aparecessem. Iam ser taxados de tudo, principalmente de enganadores, né? Sabe aquela série V, que eles vêm como bonzinhos, prometem auxiliar, prometem ajudar, passa uma semana, matam todo mundo. As pessoas iam pensar isso, de cara. Ia todo mundo ficar com o pé atrás. E daí a pessoa ia vir assim, vai dizer assim, o universo funciona assim, funciona assado. Religioso. Isso. Deus é amor. Religião, sai daqui. Entende? Eles iam chegar, já ia estar as cruzes prontinhas lá para eles, né? Imagina se a gente aceitar algo pronto, né? Então a gente tem que descobrir por nós mesmos, é um processo que a nossa humanidade tem que fazer. Não adianta. E quanto mais amor a gente desenvolver, mais rápido a gente faz. Mas eu também acho que ele, pelo menos pelas notícias que eu vejo na mídia, eu acho que os bonzinhos, digamos assim, eles também estão dando dicas pra gente, só que são bem suaves. Não sei se vocês lembram que alguns anos atrás, no céu da China, apareceu aquela cidade bem escura, até meio tenebrosa no céu, coisa e tal. No meio das nuvens. Isso. Esses dias atrás apareceu um círculo gigantesco das cores do arco-íris. Eles falaram, não, é o reflexo da luz do gelo atrás das nuvens. Quando apareceu os prédios também, não, é o reflexo poluição. Do sol, da poluição. Enfim, e sempre que é na China, sempre que aparece alguma coisa, é sempre uma coisa muito grandiosa no céu. Nunca é um efeito pequeno. Aqui pro Ocidente... É para milhões de pessoas verem, né? Nunca é coisa pouca. Lá, digamos, tem uma censura muito forte, então para você comunicar algo para as massas é uma coisa muito grande que acontece. É verdade. Só podia acontecer algo muito grande no céu. Isso. Para poder mexer com uma China inteira tem que ser algo que todo mundo vê, né? É diferente do resto do mundo. É que é tipo a Índia, né? Só que a Índia, claro, lá é tudo liberado, né? Não é que nem na China, que é tudo tem uma internet manipulada. Mas é uma boa forma de aparecer, de forma bem singela e sempre vai ter uma explicação, como o Bruno falou, né? Sempre vai ser uma gotícula de gelo, sempre vai ser o Marte refletindo em Júpiter, sempre tem uma explicação. Nunca vai ser, nunca eles vão falar e falar, galera, ó, eles estão aqui já faz tempo e ponto final, né? Vai ser tão mais fácil. Em Marte vai ser, eu morri devido ao ângulo. Isso, é sempre assim, é isso aí, é a pedra que refletiu a sombra, enfim, sempre vai ter uma explicação, né? Claro que a gente sempre tenta dar uma explicação plausível dentro do que a gente já conhece, assim, eu quando foge, às vezes o pessoal manda algumas coisas meio bizarras pra mim, eu falo, não sei o que é isso, a galera fica, mas tu não tinha que dar uma explicação, eu falei, não sou Jesus, né, meus amigos, eu sei até onde é que eu conheço, enfim, trabalho com fotografia e vídeo, eu sei até onde é que há manipulação, onde é que tem. Agora, se é o gelo refletindo, se é os extraterrestres ali o tempo todo só a gente não viu, aí já é outra história, né? A gente tem bastante explicação, assim, eu acabo com o sonho de muita gente, assim, dentro da ufologia, mas tem coisa que a gente não consegue explicar, e as pessoas não aceitam isso, né? Não aceitam que chega um ponto que bate o teto ali da ciência e fala assim, ó, é até aqui, ó. Até na nossa ida lá no Flow, era para ter ido mais alguém junto lá, para ficar do lado da ciência, mas acabou não indo. O meu avô, meu avô sempre foi muito de pegar peça nos outros, assim, ele era
Qualquer coisa ele estava fazendo uma piada ou assustando alguém. E quando ele era mais novo, ele foi assustar um amigo dele na casa, no interior lá da minha cidadezinha. Ibirubá, é perto de Santa Maria, hein? Ibirubá, e ele era no interior de Ibirubá, né? Ibirubá já é um interior, mas era no interior de Ibirubá. E tinha lá a casinha no meio do nada, e aquela mania, né, tipo, o interior faziam quilômetros a pé na noite, assim, com espingarda e um lampião. E ele foi na casa do amigo para assustar esse amigo dele. E ele ia, sei lá, ele ia entrar correndo na casa, uma coisa assim. E quando ele chegou na casa e foi para ir na porta, embaixo da maçaneta, e ele contou a vida inteira essa história. Ele faleceu e enfim, contando essa história. Que tinha um ser de luz e flutuava embaixo da maçaneta. Quando ele foi correndo para pegar na porta para entrar, esse ser apareceu, ele iluminou assim e ele ficou. O meu avô ficou em choque, ficou parado olhando para aquele ser. Isso que o meu avô nunca foi de ir na igreja, meu avô nunca foi ligado à religião, à espiritualidade, então passava quilômetros do vô. Mas ele sabia disso. Eu falava, mas se tu sabe disso, se tu viu isso, sabe? Que nem diz outro, cisca como uma galinha, né? Tem asa, tem pena que nem a galinha. Né? Então, uma galinha. E o vô viu aquilo, ele viu aquele ser, flutuava, ele disse que era meio translúcido, e ficou paradinho. E ele chamou de extraterrestre, ele achava que era um ET. E ele não entendeu aquilo, mas quando ele viu, ele sabia que não era para ele encostar na porta. E ele foi para trás, ele foi indo para trás, aquilo assustou ele, e quando ele foi para trás, o amigo dele lá de dentro saiu com uma arma e deu um tiro para fora. Viu por que é um povo hostil e primitivo? Por que eles não pousam? E ele falou, se eu tivesse entrado, eu tinha tomado um tiro, porque ele tava lá dentro armado, cara, Nossa. Imagina, interior lá, sei lá, 1900 e não sei o quê, e ele tinha tomado um tiro, provavelmente meu avô ia morrer lá. E aquilo ali parou ele foi para trás, enfim, aconteceu tudo isso. Ele começou a acreditar que tinha alguma coisa a mais. Aí ele teve as experiências dele com luzes no decorrer da vida dele e tal. Mas essa é uma história que eu não esqueço, assim, que ele fala dessa criaturinha embaixo, bonitinha e flutuando. Então é muito interessante. E Ibirubá fica um pouco aqui mais ao norte, Cris. E por incrível que pareça, fica perto de Sarandi. Eu acho que fica no caminho, cidade do Arthur Berlet, né? Isso aí. Da série, do livro Os Discos Voadores da Utopia e Realidade, que ele foi levado para Carte, passou lá alguns dias, inclusive virou uma série aqui no canal, que eu deixo aqui a recomendação, caso tu queira assistir e ver como é um planeta já mais regenerado que a Terra. E eles gostam dessa região, né, eu acho, porque é tudo por ali, perto de Sarandi. Ibirubá, se pegar pega Ibirubá, Carazinho, vai para Sarandi, o Arthur Berlet era ali entre Sarandi e Nonoai, né, que ele tinha que ele trabalhava como patroleiro. Isso, para lá de Passo Fundo, e é uma região com bastante lavoura. E eu fui em Ronda Alta. Em Ronda Alta eu vi uma plantação onde desceu o disco voador, que é bem legal também. O Hélio sempre nos conta uma história das lavouras do vô dele, que um belo dia pousou um disco voador lá e deixou até mesmo marcas na plantação, sabe aqueles... Caramba! Deixou 3, como se fosse 3, uma pata tripla, assim, ó. Deixou 3 esferas, como se algo grande tivesse pousado em 3 patas ali. Numa certa noite, até vou chamar o Hélio para contar de novo essa história. Ele já contou aqui uma vez no canal. Olha só, isso... Ele falou que tinha 3 pontos onde tinha, tipo... contato no solo. Contato no solo. Então tá, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. As marcas, elas ficavam mais ou menos, tá? Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Isso aqui foi a marca, não é nada parecido com aquelas bonitas lá da Inglaterra, aquelas que a gente vê nos filmes, toda desenhadinha, né?
E deixa eu mostrar aqui como é que foi o lance, que é o mais para mim, bizarro. Ó, esse é o Roque Vargas, é o dono da terra lá. Eu fui em 2008. Isso deve ficar uns 20 quilômetros de Sarandi. É bem pertinho ali das terras do Berlet. E ficou essa marca aqui, ó. Gente, isso aqui dá para ver claramente que não foi um raio. Eles disseram que tinha sido um raio a Universidade de Caxias do Sul. Isso é um raio faz isso. Olha o recorte que tá aqui, né? Dá para ver claramente que tem um recorte aqui feito à máquina, né? E esses buracos dentro, isso aqui são 3 buracos igual a esse aqui, que é onde é que, ao meu ver, do jeito que estava posicionado, seria onde é que um trem de pouso tivesse colocado as patas, né? E ali dentro de cada trem de pouso, tinha esses 2 buracos. E esses buracos, eles eram como uma broca. Fazia tipo uma espiral dentro. E eles foram tentar medir e não chegaram no fim. Não? Eles não conseguiram, acabou a trena deles de medição e não conseguiram chegar no fim desses buracos. Então, os extraterrestres, então, angariaram um testemunho de solo. Isso, ao que tudo indica, sim, porque esses lugares, ó, essa é a lavoura lá dele, fica perto da barragem, onde também caiu um objeto nos anos 80 lá e encheu de autoridades lá e depois ninguém nunca mais falou disso. É uma história bem oculta da barragem como é que é? É barragem do Rio Passo Fundo, essa barragem aqui. É uma barragem gigante lá que eles fazem a motonáutica e tal. Fica entre o Rio Erechim e o Rio Passo Fundo. Aqui já o povo já estava revoltado. RBS mente. Eles estavam falando que era raio, não era raio não, porque o dono... e aqui tem uma... deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui aconteceu 1 ano depois. Primeiro teve os buracos, né? Esses buracos aqui. E 1 ano depois, o dono do lugar, o Roque Vargas, ele fez uma plantação de novo. Porém, depois que ele colheu, nasceu esse pasto, que não é um pasto de lá. E nasceu só aonde teve aquele desenho. Aonde antes estava queimado, 1 ano depois cresceu esse pasto. O resto vocês podem ver que está tudo colhido, está tudo seco, né? Morto. E no lugar onde tinha o sinal do objeto voador não identificado, cresceu esse pasto bem fininho. Ele não sabe explicar até hoje o porquê. Tem algo aí, né? Com certeza, essa história e o lugar lá dava uma energia fantástica também, então eu tenho as minhas dúvidas em relação ao relatório final lá da Universidade de Raio. Tu falou que era trigo? Soja. Porque eles gostam muito do nosso trigo, já dizia o Arthur Berlet. Faz sentido, porque a maioria sempre está em trigo, né? Segundo o Berlet, a comida lá em Aracate não é lá grandes coisas, não, né? Então, pra virem até aqui atrás do pão, a Miliana pediu para trazer o Tom de novo e a Cristina concordou. Então, Tom, tu está convidadíssimo para estar aqui sempre conosco nas conferências, sempre que quiser participar, fique à vontade, sinta-se em casa. A gente quer agradecer muito a tua participação. Muito obrigado. É uma honra, é um repinho, né? Poxa. Ficamos muito felizes com a tua presença. Que bom, fico bem feliz. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a presença de vocês, os comentários, a interação. Fiquem em paz, durmam bem, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!